Estamos iniciando o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério e um dia muito especial, principalmente para a política brasileira. Estamos às vésperas da eleição para as presidências da Câmara e do Senado. E vocês, como mais do que ninguém, sabem muito bem qual é a fama dos políticos hoje no Brasil, até a eleição do Bolsonaro, que ele veio com o discurso de que mudaria tudo, inclusive o tal de toma lá da cá. Parece que tem conseguido fazer isso. Agora, o que é esta fama? Da onde ela resulta? Das mordomias, consideradas mordomias, que os parlamentares recebem. Auxílio paletós, auxílio moradia, gasolina, carro, aposentadoria especial. Tudo isso o parlamentar tem. E não se tem ideia se realmente quanto é que isso custa ao país. Mas tem parlamentares que renunciam a tudo isso e vivem do salário de senador, sem essas coisas. Isso é possível? Foram eleitos quase a maioria dos senadores novos agora nestas eleições. Poucos se reelegeram. É possível pensar no novo Senado? É possível pensar numa nova Câmara? Se for eleito o Rodrigo Maia na presidência da Câmara, não muda muito, né? Porque já era. Agora, e no Senado? No Senado tem 8 candidatos disputando. E nós estamos, para a felicidade nossa, recebendo hoje aqui um dos senadores, primeiro, um dos senadores mais jovens desta República. Segundo, porque foi o primeiro a renunciar a algumas, ou a maioria, dessas chamadas mordomias. Estou recebendo um dos candidatos à presidência do Senado e se você depois quiser achar que é bom, mande aí turbinar nas redes sociais, porque é assim que se faz. Se o povo não participar, não muda nada. Estou recebendo José Antônio Regufe, senador pelo Distrito Federal. Para mim é uma alegria receber um grande amigo, admiro o seu trabalho e acho que o povo de Brasília, mais do que ninguém, tem correspondido a essa expectativa. É um prazer recebê-lo aqui, Regufe. Oi, Tchumas, é um prazer estar contigo aqui e um prazer estar com todos os telespectadores seus aqui do seu programa. Um programa que tem muita qualidade e que, como você disse, faz um jornalismo levado a sério. Bom, o que o levou a ser candidato à presidência do Senado? Eu estava acompanhando o lançamento dos nomes, os candidatos lançando os nomes, e ninguém colocava um programa. Ninguém discutia propostas e compromissos objetivos para um Senado diferente. O Senado precisa mudar. Nós precisamos de um Senado mais transparente e que custe muito menos ao contribuinte brasileiro do que custa hoje. E aí eu decidi ser candidato, colocar a minha candidatura, com o objetivo de colocar alguns temas em debate, temas que estavam passando ao largo dessa campanha e que tinham que ser debatidos e que têm que ser debatidos. Por exemplo, senador? O Senado é uma das casas legislativas mais caras do mundo. E isso não se muda com palavras, com verbo. Isso se muda com atitudes, com exemplos, se muda se cortando na carne. Então eu quero discutir o custo do Senado. As candidaturas estão todas colocadas e ninguém discute o custo do Senado para o contribuinte. Então é um tema que precisa ser discutido. Outra coisa, o Senado tem que ser mais transparente. Sequer a frequência dos parlamentares no plenário consta do site do Senado. Eu fui o único senador que nos últimos 3 anos teve 100% de presença em todas as sessões deliberativas. Isso não está no site do Senado, eu tive que fazer um requerimento de informações da Secretaria-Geral da Mesa para ter essa informação registrada. Então, isso tem que estar na internet, os contratos do Senado todos têm que estar na internet, tem que ser uma casa mais transparente, tem que ser um processo legislativo mais ágil. Eu tenho algumas ideias para isso. O processo legislativo ele é muito burocrático, ele é muito lento e o Senado precisa custar menos para o contribuinte. Eu apresentei um conjunto de propostas objetivas, Voitchumas, que tornariam o Senado mais barato para o contribuinte e mais próximo do que a sociedade brasileira deseja do seu parlamento. Bom, o senhor está falando de uma coisa que a gente chama de cortar na própria carne. Quando o senhor assumiu,
o senhor apresentou já no primeiro dia uma série de coisas que o senhor não queria do Senado. O que o senhor não queria do Senado? Vamos lá. E essas são as minhas propostas. Quais são as minhas propostas? Primeiro, fim dos salários extras dos senadores. Segundo, fim da verba indenizatória dos senadores. Terceiro, fim dos carros oficiais dos senadores. Cada senador tem direito a um carro oficial. Quarto, fim do plano de saúde vitalício dos senadores. Os senadores têm direito a um plano de saúde vitalício, sem limite de despesa, sem paralelo no mercado privado. Se a pessoa precisar ir para os Estados Unidos e a mesa autorizar, a pessoa vai. Não tem plano no mercado privado que pague isso. Eu abri mão no primeiro dia do meu mandato. Eu fui o único senador na história até hoje que abriu mão do plano de saúde vitalício dos senadores. Abri mão no primeiro dia do meu mandato em caráter irrevogável. Fim da aposentadoria especial de parlamentares. Sexto tema, redução do número de assessores de 55 senador? Para apenas 12. E eu tenho no meu gabinete apenas 9. Um senador tem direito a 55 assessores. Alguns ainda quebram esses cargos, ainda ficam com mais assessores do que 55. A minha proposta reduz de 55 para apenas 12 e no meu gabinete eu tenho apenas 9. Sétima proposta, redução da verba para o pagamento de assessores para menos da metade da que ela é hoje. É de quanto hoje, senador? Em torno de 180 mil. 180? Mês. Então é um absurdo isso, vai se pagar assessores. Então é um absurdo isso. É preciso lembrar que um senador, além do gabinete, além da assessoria do gabinete, ainda tem direito à consultoria legislativa do Senado. Se precisar de um parecer técnico, se precisar de uma nota técnica, de um estudo sobre determinado tema específico, ele ainda tem a consultoria legislativa do Senado, com consultores concursados, extremamente qualificados, que podem ajudar a dar uma assessoria ao mandato. Então não precisa ter 55 assessores. É um excesso, é um absurdo com o contribuinte. Todas essas 7 medidas que eu estou propondo, essas 7 propostas, todas elas eu adotei no meu gabinete no primeiro dia do mandato e em caráter irrevogável. Eu abri mão dos salários extras, eu reduzi o número de assessores, no meu gabinete hoje eu tenho apenas 9, reduzi a verba para o pagamento de assessores para menos da metade do que um senador tem direito, abri mão do carro oficial, abri mão do plano de saúde vitalício dos senadores, abri mão da aposentadoria especial de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS e abri mão de toda a verba indenizatória. Só com essas medidas que eu tomei no meu gabinete no primeiro dia do meu mandato, eu economizei sozinho aos cofres públicos 16 milhões e 700 mil reais. Se você multiplicar 16 milhões e 700 mil reais por 81, vai dar mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso só de economia direta, sem contar a economia indireta, como, por exemplo, gasolina do carro oficial que eu abri mão, gastos com saúde do plano de saúde que eu abri mão, encargos sobre salários dos servidores não contratados, só de economia direta, no meu mandato, 16 milhões e 700 mil reais. Se multiplicar isso por 81, daria mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Agora, é possível fazer um bom trabalho sem essa estrutura toda, senador? Claro que há. Eu, por exemplo, estão aí as minhas PECs, estão aí os meus projetos. Eu aprovei 3 projetos no Senado, que agora estão na Câmara. Estão aí minhas emendas ao orçamento. Hoje tem remédios para câncer na rede pública do Distrito Federal, que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. O DF recebeu 7 mil unidades do Sorafenib, que é um medicamento para quimioterapia oral. Com uma outra emenda minha, o DF recebeu 14 ambulâncias novas, totalmente equipadas para o SAMU, por causa de uma outra emenda minha ao orçamento da União. Destinei recursos também para a reforma de escolas públicas. O meu mandato foi minha atuação parlamentar que impediu o aumento das taxas de cartório do Distrito Federal no ano passado. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara, passou despercebido na Câmara, foi para o Senado e foi a minha denúncia no plenário, o meu requerimento de retirada de pauta, a minha atuação que impediu a população de pagar esse aumento absurdo que em alguns itens chegava a 700%.
Então, até porque um mandato não é só o que você faz, é o que você evita que façam também. Então você consegue fazer um mandato... Aliás, a tese que eu defendo é que se pode ter um mandato digno, um mandato de qualidade, custando muito menos para o contribuinte do que ele custa hoje. Essa é a tese que eu defendo e que eu pratico no meu gabinete. Agora, senador, como é que o senhor convive dentro de uma realidade que é completamente diferente daquilo que o senhor pratica? Ô Tchu, mas quando eu decidi lançar essa candidatura, eu estou preparado, inclusive, não só me preparei, como estou preparado, se for o caso, para ter apenas o meu voto. Mas eu vou cumprir o papel para a sociedade de colocar esses temas em debate, de provocar uma discussão sobre esses temas. Claro que assim, há uma resistência dos parlamentares que muitas vezes não querem economizar e que ficam chateados comigo, mas eu estou cumprindo meu papel para a sociedade. Claro que às vezes o dia a dia é meio duro, às vezes não é fácil a convivência, mas tem pessoas sérias também e pelo menos eu estou cumprindo meu papel para a sociedade. Eu me orgulho muito de ter honrado tudo que eu escrevi no meu panfleto de campanha. Eu sou um raro político que pode encher a boca para dizer que tudo que escreveu no seu panfleto de campanha foi honrado. Ponto por ponto, eu cumpri ponto por ponto, sem exceção. E eu me orgulho disso. Bom, nós estamos às vésperas da eleição para a presidência da Câmara e do Senado. A eleição é nesta sexta-feira. E tem um concorrente que, inclusive, não tem partido, que é o senador Regufe. O que isso representa? O que isso significa? E agora tem algumas coisas assim que a gente precisa dizer, porque os candidatos em época de campanha prometem tudo, vale tudo, inclusive ser metamorfose. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, hoje recebendo aqui o senador Regufe, aqui do Distrito Federal, e que enfrenta uma eleição de peito aberto. Amanhã, sexta-feira, é eleição para as presidências da Câmara e do Senado, e ele é um dos candidatos, e sem partido. Como é que o senhor pretende mobilizar, como é que o senhor pretende convencer senadores de outros partidos a votar no senhor? Ô Tchu, mas eu, quando lancei a minha candidatura, eu estava preparado, conforme estava te dizendo no primeiro bloco, e estou preparado ainda, se for o caso, para ter apenas o meu voto. Mas vou cumprir o papel para a sociedade de colocar alguns temas em debate. Esses temas têm que ser debatidos, como, por exemplo, o custo do Senado Federal para o contribuinte brasileiro.
Agora, tenho conversado, principalmente com os novos senadores, tenho sentido uma receptividade muito boa nos novos senadores. Eles têm dito que têm muito respeito por mim. Não sei se isso vai gerar voto, mas tenho tido boas conversas. Vamos ver. Como é que é a eleição em 2 turnos no Senado? Vão os 2 mais votados? Vão os 2 mais votados. Vão os 2 mais votados. No primeiro turno, todos vão se colocar as suas propostas, cada um vai ter 10 minutos para falar. E no segundo turno, os 2 mais votados, se ninguém atingir 41 votos, vão para o segundo turno. E voto secreto, senador? Eu vou fazer uma questão de ordem pelo voto aberto. E se ela for indeferida pela mesa, eu vou pedir que o plenário seja consultado. E isso tem precedente. Durante a votação do relaxamento da prisão do então senador Delcídio, eu também apresentei uma questão de ordem para que fosse aberto o voto. O presidente indeferiu, eu aí submeti um recurso para que o plenário fosse ouvido e ele, seguindo o regimento, ouviu o plenário e foi decidido pelo voto aberto. Ali a votação foi aberta. Então, de novo, eu farei isso. Nessa votação do Senado, eu apresentarei uma questão de ordem pelo voto aberto. Agora, ainda se justifica o voto secreto nas votações, senador? Acho que quando você vota como cidadão, o voto tem que ser secreto para que a pessoa dê o seu voto e livre de todas as pressões. Mas quando alguém vota como representante de alguém, todos os votos têm que ser abertos. Então, no parlamento, os parlamentares não dão votos pessoais. Eles dão votos como representantes dos seus eleitores. E aí todos os votos, sem exceção, devem ser abertos. Esse é meu posicionamento. Porque o Ulisses Guimarães já dizia nas votações lá da Câmara que quando o voto é secreto, você chega ali na votação, dá uma vontade de trair. Agora, eu não sei em que circunstâncias, que tipo de traição essa eleição no Senado se favorece, fechada ou aberta? Aberta porque... Tem que ser aberta. Todas as votações no parlamento têm que ser abertas. Cada um assuma o seu risco. O correto é ser aberto. O correto é ser aberto. Às vezes eu vejo lá os senadores avaliando o que é melhor. Não tem que avaliar o que é melhor, é o que é certo. O certo é votação aberta. Sim, para todo mundo saber o que você está fazendo. Eu gostaria de saber do meu senador o que ele faz. Claro. Então isso é fundamental. Agora, o que significa esta eleição, tanto para a Câmara para o Senado, num novo governo federal, num Congresso renovado? Como é que vai ser essa relação que o senhor imagina? Voitinho, mas eu tenho colocado que o Senado ele tem que cumprir o seu papel para a sociedade. A minha candidatura, inclusive, vai defender isso. Além da questão do custo dos mandatos, o Senado tem que ser independente, tem que cumprir o seu papel constitucional. O Senado não deve ser um puxadinho do Poder Executivo, mas também não pode ser um instrumento de chantagem e barganha junto a esse poder. Não pode ser também um poder que vise colocar o Poder Executivo no corner, pedindo cargos, pedindo coisas, e se não der, cria um obstáculo para que esse governo dê certo. Então, o papel do Senado Federal não é ser puxadinho do Palácio do Planalto, mas o papel do Senado Federal também não é ser instrumento de chantagem e barganha junto ao Poder Executivo. O papel do Senado Federal é ser um poder independente, é cumprir o que está na Constituição Federal, ser um poder independente, colocar todas as propostas em votação, e aí cabe aos senadores decidirem se são favoráveis ou se vão ser contra. Mas não engavetar propostas e não fazer chantagem junto a um outro poder. Uma das chantagens... Assim eu vou agir se eu for eleito presidente do Senado. Uma das chantagens que ficou desenhada, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, é de que um novo Senado iria acabar, ou pelo menos diminuir a força da Lava Jato. Isso é uma possibilidade? Eu acho que vai ser um desastre para o país e para a imagem do Senado Federal se isso ocorrer. Na legislatura passada eles tentaram. Teve uma série de projetos que tentavam obstaculizar operações como, por exemplo, a Lava Jato. Então você teve o projeto, entre aspas, de abuso de autoridade, que eu votei contrário.
Você teve aquela tentativa de votação da urgência daquele projeto das 10 medidas contra a corrupção desfigurado. Completamente, né? Desfiguraram aquele projeto. Eu fui o primeiro senador a ir para a tribuna denunciar que aquele projeto estava desfigurado, mostrar o que a Câmara tinha feito. E aí consegui depois, outros senadores também vieram e nós conseguimos barrar aquela aprovação daquele projeto que tinha sido aprovado pela Câmara e que desfigurava as 10 medidas contra a corrupção. Então, é muito importante que o Senado cumpra o seu papel, os órgãos de investigação devem cumprir os seus e o Senado tem que cumprir o seu. E o papel do Senado não é obstaculizar nenhuma investigação, não. O papel do Senado é ser um poder moderador, votar as propostas. Aliás, eu tenho uma proposta que tem causado uma polêmica muito grande, que tira o poder das mãos do presidente. Uma das maiores revoltas, além do custo do Senado, que é altíssimo, que tinha que custar muito menos para o contribuinte brasileiro do que custa hoje, além da falta de transparência de algumas coisas, o Senado também tem um processo legislativo muito lento, muito burocrático. Isso faz com que a sociedade ache que o Poder Legislativo, às vezes um projeto ali demora anos, fica engavetado. O presidente decide o que ele quer engavetar, o que não quer engavetar, está errado. O que bota em pauta, o que não tem. Está errado esse sistema. Isso não é uma coisa que não é com relação ao senador, não, é com relação ao eleitor. Porque quando um projeto é engavetado, ele não gera uma frustração no senador só não, gera no eleitor, que votou naquele senador para ver uma determinada questão ser votada. Se vai passar ou não, faz parte da democracia. O que não pode é ser engavetado. Então, eu estou colocando como uma das propostas, além da redução de custos, além de cortar todas essas benesses que os senadores recebem, essas regalias, esses privilégios, além disso, eu estou colocando que cada senador vai ter direito de pautar um projeto seu diretamente no plenário por ano. Apenas vai ter que avisar com 90 dias de antecedência qual é o projeto para que todos os senadores possam estudá-lo. Mas todos vão poder pautar um projeto seu diretamente no plenário. Com isso, nós vamos ter mais celeridade, com isso nós vamos fazer com que o presidente não tenha esse poder monocrático de dizer o que vai ser votado, o que não vai ser votado, e todos os senadores vão poder colocar em votação. Se vai passar ou não, faz parte da democracia. Eu acho que o senhor é de uma humildade franciscana, senador, porque se o telespectador imaginar lá, brigar para ter um projeto de um senador durante o ano pautado no plenário. Isso é franciscano, né? Porque são 81 senadores, seriam 81 projetos por ano para ser votado, né? Não, isso já é um alcance, né? Isso é um mínimo, né? Pode ser votado mais, mas ele teria garantia regimental de ter pautar pelo menos diretamente um Quer projeto. dizer, nem isso acontece? Nem isso acontece. Eu consegui aprovar, nesses 4 anos, 3 projetos no Senado, que agora estão na Câmara. Mas não é fácil a aprovação de projeto, não é fácil. Isso não pode estar na mão do presidente. Ele decidiu que vai para o plenário, não. Ele tem que conduzir as sessões. Mas não tem que ele definir, dizer, não, vai engavetar aqui, não vai ali. Não pode ser a boa vontade do presidente. Todos foram eleitos, tiveram votos. E o eleitor quer que esses temas sejam debatidos. E agora, senador, uma eleição no segundo turno, quem for em 2 turnos... Por exemplo, os meus projetos de corte de gastos no Senado, eu aprovei 3 projetos, e todos relevantes, mas nenhum de corte de gastos, porque esses de corte de gastos, eles sequer votam, porque se colocar em votação, não sei se eles vão ter coragem de votar contra. Então teria garantia de que aquilo teria que ser discutido e pelo menos votado. Aí engaveta... a gente teria um parlamento mais próximo do que a vontade popular, do que os anseios da sociedade civil. Porque os outros parlamentos do mundo não são assim, né, senador? Os outros parlamentos do mundo são mais enxutos, mais rápidos, mais ágeis. Essa votação em 2 turnos no Senado, o senhor já... fala que pode ter só o seu voto. Espero ter outros, mas se só tiver o meu, estou combatendo o bom combate e defendendo o que eu acredito. Quais seriam as características do outro candidato que fossem, ou dos candidatos, que o senhor exigiria para ter... Quem eu apoiaria no segundo turno? Quem o senhor apoiaria? Primeiro eu apoiaria um candidato que representasse uma renovação, porque o Senado precisa mudar. Nós precisamos de um Senado mais transparente, que custe muito menos para o contribuinte brasileiro do que custa hoje.
Então eu apoiaria alguém que representasse uma renovação e que adotasse alguma dessas ideias. Essas 7 propostas que eu estou propondo, e que todas eu adotei no meu gabinete no primeiro dia do meu mandato, sem exceção, e todas em caráter revogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás, eu acho que vai aos anseios da sociedade e não pode o Senado custar o que ele custa hoje, Voitichumas. Então é preciso sim acabar com os salários extras, por isso a minha proposta de acabar com os salários extras. É preciso sim acabar com verba indenizatória, é preciso sim acabar com carro oficial. Por que cada senador tem que ter um carro oficial? Por que cada senador tem que ter um plano de saúde vitalício? Por que cada senador pode ter uma aposentadoria especial? Tudo isso precisa acabar. É preciso 55 assessores por gabinete? Não, eu tenho apenas 9 no meu. Bom, se a gente conhecer como eu conheço os gabinetes do Senado, se todos eles forem trabalhar, vai gente para o corredor, não vai, senador? Então, Voitichumas, é preciso ter respeito ao contribuinte. Essas são propostas que eu acho que vão corresponder aos anseios da sociedade. E só com essas medidas que eu tomei no meu gabinete, eu economizei sozinho 16 milhões e 700 mil reais, só de economia direta. Se você multiplicar isso por 81, daria mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, eu acho que nós teríamos um Senado muito mais perto do que a sociedade deseja. E o senhor presidente do Senado, como seria a sua relação com esse novo governo que está aí e um novo Congresso? A minha relação seria a relação constitucional do presidente do Senado Federal. Todas as propostas que ele mandasse seriam votadas, eu não engavetaria nada, tudo seria discutido, tudo seria votado e cabe ao Senado decidir. A minha posição, volto a te dizer, seria de um Senado independente, cumprir o papel que está na Constituição Federal. Então, o Senado nem seria um puxadinho do Palácio do Planalto, nem seria um instrumento de chantagem e barganha junto a esse poder. Eu ia cumprir o que está na Constituição Federal. Agora, e a relação, senador, porque já existe até uma promessa de não aceitar nenhuma representação contra o filho do presidente da República, eleito senador, e há um monte de senadores lá também, vários senadores, com pendências na justiça. O senhor eleito presidente do Senado, qual seria a sua postura diante desta realidade? Todas as denúncias que tiverem substância contra qualquer senador têm que ir para o Conselho de Ética e serem analisadas. E o senador ter direito de defesa. Então, toda vai se analisar se ela tem consistência ou se não tem, e os senadores vão ter direito de defesa. Assim como com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque é um papel também do presidente do Senado Federal dar prosseguimento aos pedidos de impedimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, também serão analisados por mim e terão sequência, sim, para que possam ser analisadas aquelas que tiverem substância. E eles, inclusive, possam se defender. O Senado Federal vai ter a estatura do que deve ser o Senado Federal. Bom, eu conheço desde a Câmara Legislativa do Distrito Federal, foi essa a postura de renúncia das mordomias, depois como deputado federal e agora senador e candidato à presidência do Senado. Então, eu posso até ser suspeito com relação à candidatura do senador Regufe. Mas posso dizer que é uma candidatura séria e que merece a sua análise, e tomara que o Senado reflita sobre o que realmente quer para o país e também para o Senado Federal. Lhe desejo boa sorte. Obrigado. Porque lhe conheço, sei que é um parlamentar sério e esperamos, né, que se pelo menos o Senado tiver um pouquinho de juízo, ele vai votar em alguém que respeite o Senado e a representatividade, o que aquela casa representa para o país. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Vitor. E depois disso, já está convidado novamente. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado pelo espaço e um abraço a todos os teus telespectadores. E a você que nos acompanhou nesse Direto de Brasília, muito obrigado e até um próximo.